Essa publicidade, na verdade, veio nos causar surpresa, né? Porque o cidadão que utiliza o meio de transporte como gratuidade, ele tem direito a isso. Tem uma legislação que o protege, que concede a ele esse direito. E o cidadão que paga, que é o consumidor, também tem direito a ter o transporte de qualidade, ter o transporte com segurança. Então, a partir do momento que a empresa resolve lançar uma publicidade jogando praticamente um contra o outro, porque quando ele diz, olha, a culpa do transporte não ser de qualidade é porque tem muita gratuidade, porque essa gratuidade pode gerar uma despesa que não está prevista no nosso orçamento, e isso pode gerar entre os usuários e os consumidores um clima de insegurança e até de intolerância que as pessoas podem começar a debater contra os outros, entendeu? Isso aí é muito perigoso. Então, essa publicidade ela pode ser considerada abusiva, sim, e ela deve ser retirada das mídias o mais rápido possível. O Ministério Público vai pedir para que a Cetransbel retire essas propagandas dos veículos, seja eles televisivos ou portais ou até impressos? Nós temos uma reunião amanhã com o representante da Cetransbel para ter uma conversa inicial, que nessa conversa nós vamos sugerir a eles que retire para que evite amanhã o Ministério Público entrar ou outro órgão entrar com uma ação para que ela seja retirada mediante uma obrigação de não fazer, ou seja, ele não vai mais fazer a publicidade. Essa publicidade ela não é preventiva, ela não é educativa, ao contrário, ela pode causar intolerância entre as pessoas. Para finalizar, caso a Cetransbel não retire esses comerciais, como você mesmo disse, vai ser pensado em uma outra ação, né? Que tipo de ação, por exemplo, o Ministério Público pode entrar? Poderemos entrar com uma ação civil pública da obrigação de não fazer, para que eles retirem a publicidade do ar. Eu acho que se você observar no ônibus, que tem praticamente aí 10% dos assentos ocupados por idosos que tem a gratuidade, será que esses assentos ocupados por pessoas pagantes ia representar um impacto significativo para a empresa de ônibus? Ou é um problema de gestão que está tentando ser compensado com outra coisa? Você acha que esse comercial acaba sendo perigoso, já que pode jogar uma pessoa contra a outra? Porque tem gente que também não é muito a favor da gratuidade, né? Eu acho que todas as pessoas querem ter um serviço bom e pagar o menor preço possível com o serviço. Então, com o ônibus também não é diferente. E se você pensar que os idosos pagando, ou você tirando a meia passagem dos estudantes, você vai pagar menos, talvez você se torne a favor, né? Apesar de que, né, com os aumentos das passagens, com toda a situação que já aconteceu com os ônibus, o serviço não melhora, tem até piorado, inclusive. De forma alguma eu acho absurdo o comercial, o problema está em relação ao repasse dos impostos, então você pagar a passagem inteira ou deixar de cobrar gratuidade não vai influenciar em muita coisa. E você vê, os ônibus estão precários, as coisas estão problemáticas aí, não vai resolver. O problema está em relação à corrupção, está em relação a esse cartel dos empresários de ônibus. Então eu acho que você deixar de deixar de oferecer um serviço gratuito, ou você deixar de oferecer minha passagem para estudante, seja de rede federal, públicos do estadual, do município, não vai resolver, vai piorar a situação, né, de pessoas que já não têm dinheiro. Você acha que o comercial então é um tiro no pé? Com certeza, é manipulação pura, então você já tem uma generalização de pessoas que têm uma ignorância em relação a esse assunto, né, no sentido de ignorar mesmo, de não conhecer. Então quando você coloca de uma forma chamativa na televisão, no jornal, no Facebook, enfim, nas redes sociais, essas pessoas que às vezes até têm preguiça de ler ou não têm um acesso à informação maior, elas veem essa coisa mais chamativa, estão acreditando nisso e acaba tendo uma manipulação maior para que elas acabam tendo raiva dessas pessoas que estão com gratuidade, que estão com meia passagem, que estão com meia passagem porque é um direito delas, né? Isso não procede, porque eu acho que quem se aposenta tem a sua aposentadoria baseada na contribuição. Então, se ele está sendo beneficiado por uma coisa que ele contribuiu, pelos impostos que ele pagou, que ele recolheu, eu acho injusto e até desumano fazer um comentário desse, tanto para os idosos quanto as pessoas que têm deficiências e que precisam, que necessitam. Você acha que esse comercial acaba criando um certo tipo de ódio até em pessoas que são favoráveis à questão tipo, de que exista uma passagem mais barata, que exista uma qualidade de ônibus melhor? Você acha que isso acaba jogando uma pessoa contra a outra?
De uma maneira sim, eu acho que a intolerância está muito acentuada, enquanto deveríamos abrandar, quando deveríamos ter compaixão, nós estamos levando a um comercial desse leva a um conflito, achando que isso daí as pessoas estão tirando direitos, quando os direitos delas foram adquiridos. Essa é a verdade. E para finalizar, você considera que o comercial foi um tiro no pé, então? Eu não, sendo franca, eu não assisti esse comercial, mas no momento que você coloca classes que estão sendo beneficiadas que dificultam aqueles que estão na ativa, com certeza eles foram infelizes nessa proposta.